A revelação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de que ele tem recebido ameaças repercutiu intensamente em Brasília. O próprio ministro denunciou o caso durante uma entrevista a Roberto Dávila, da Globo News, como conta a repórter Gioconda Brasil. As ameaças começaram há cerca de 3 semanas, segundo fontes do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, Edson Fachin relatou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Foi contra analisá-lo e contra conceder uma liminar até a conclusão do julgamento do mérito. Na entrevista ao jornalista Roberto Dávila, da Globo News, o ministro Edson Fachin não revelou o teor das ameaças, nem deu detalhes de onde teriam partido ou se estariam relacionadas a algum caso concreto. Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaças que têm sido ameaças que têm sido dirigidas a membros de minha família. Algumas providências que eu solicitei à presidente e também à Polícia Federal, por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal, já estão sendo adotadas. Nem todos ainda foram... Os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. O senhor se sentir ameaçado, o senhor e sua família, é uma coisa triste e incabível, né? De fato, essas circunstâncias não são singelas, mas em relação a mim, que aqui estou por ter respondido afirmativamente esse chamamento que a vida me fez, e eu sou grato à vida por isso. É claro que gratidão não é contraprestação, gratidão é ser grato à vida e a quem eventualmente nos chamou para colocar diante desse desafio, por isso que gratidão não é contraprestação. Eu sou grato à vida por poder prestar esse serviço. Fico preocupado, sim, com aqueles que, membros da minha família, não fizeram essa opção e poderão, eventualmente, sofrer algum tipo de consequência. Mas eu espero que nada disso se passe. Fachin tem tratado o assunto com reserva, inclusive entre os colegas da corte. As ameaças não foram registradas na Polícia Federal, por isso não há um inquérito aberto. Mas o fato foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal, que tomou as primeiras providências antes mesmo de Fachin dar a entrevista. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas, o que foi realizado. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba possa deslocar-se também para o acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a Diretoria-Geral do Supremo Tribunal Federal examinar e dotar providências para aumento de número de seguranças para a família do ministro Fachin em Curitiba. E encaminhou ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. Representantes dos 3 poderes repudiaram a ameaça. Em entrevista hoje à Rádio Band News, o presidente Michel Temer disse que isso não pode acontecer no país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou investigação. Que essas ameaças sejam rapidamente investigadas e esclarecidas e que não apenas ele, mas todos os ministros do Supremo tenham total liberdade para julgar da forma que entenderem correto qualquer tema, que seja contra crime organizado, que seja contra político, que seja contra empresário, contra qualquer um, sobre qualquer tema, com qualquer polêmica. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, tratou a ameaça como um absurdo. Qualquer ameaça, seja o cidadão comum, seja o homem público, inclusive um ex-presidente da República, um ministro da Suprema Corte do país, um senador da República, é também uma ameaça à democracia brasileira. Nós não vamos tolerar e eu tenho convicção que nós vamos encontrar os culpados e punir esses culpados. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal está pronta para atuar se necessário. É inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão
como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, afirmou que esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o STF, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático de direito, e disse que a apuração deve ser prioritária.